Hino 135, louvor.
326.
Qual foi a outra questão? Amém. Vamos fazer um pedido a Deus em oração. Uma pedida na Odete, no José Vicente do Escoteiro. Pedida na Jacira. Novamente pedi em favor da tio da minha mulher, o Guilherme. Teve um pequeno acidente ontem, machucou bastante. Pedi em favor da Madelina, da Francelina, os demais que estão enfermos, família, Maurício Fernando, Souza, a família dele, os demais irmãos. Agradecer a Deus por a sua cirurgia. Agradecer a Deus pela cirurgia do cunhado José Carlos. Mais alguém? Família, Luciano, sua mãe, que o telefone lá foi. Que dia que foi? Quinta-feira. Cássia trabalhando. Na casa trabalhando. Mateus, fiz o bom palco da família, a Olívia, a Netinha. E a saúde da mãe Giganho. A nossa viagem de Marília também, terça-feira, na parte da manhã. Então pedi, irmão Luciano, faz essa oração. Santíssimo Deus, Pai, meus amigos, agradecendo por estar reunido a igreja, a criança Santo Nomes, seja com de oração também para o Senhor aqui, seja com uma oração também dos mais irmãos, inclusive eu, se possa estar lançando a vida dele, a família dele, seja também uma assistência também, se esteja abençoador, que possa melhorar e ser vencedor, seja com todos os pedidos também mencionados aqui no nome de Deus. Você conhece cada um. Peço perdão também pelos meus pecados, nas falas de ti. E também agradecemos por mais um dia de vida. Agradecemos também pela vida eterna de Jesus Cristo. E também seja como pastor que vocês sigam a palavra, que você possa estar mostrando ele, também a família dele também. Vamos se voltar. Por isso te peço e agradeço. Em nome do seu filho Jesus. Amém. Vamos falar sobre a situação do homem. A situação do homem. Primeiro, o homem tem feito ultimamente grandes progressos
no campo da ciência. Nós percebemos isso, e vai cada vez mais. O homem, desde o início, vem acrescentando, vem progredindo nesse campo, na tecnologia, mas no campo espiritual, não. Mas Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele diz-nos o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, se buscar as coisas de Deus primeiro, a ciência, o conhecimento que nós corremos atrás, vai acrescentar. Nós vemos novas invenções, nos surpreendem a cada momento que passa nas nossas vidas, na vida cotidiana, em cada ano, cada época, vai nos surpreendendo cada vez mais. E ainda podemos esperar que irão nos surpreender mais nessa ciência, nessa parte, nas técnicas. Mas, por outro lado, porém, o homem tem sofrido terrível evolução no que diz respeito à imoralidade. A imoralidade está vem aumentando cada vez mais. Força, cheio de vigor para isso, na parte idônea, vamos dizer assim, mas na parte moral, no senso de justiça, amor ao próximo está esquecido. O bom senso está esquecido. Portanto, no bom conhecimento de Deus, nesse setor, o desenvolvimento dessa parte de Deus, só há degeneração, só perda, declínio social. Como diz um ditado: um homem bom montado num cavalo vale mais que um mau homem num avião. Vejam só a comparação de um cavalo para um avião. O cavalo, o avião, ele é mais velozes do que um cavalo, sem dúvida, não tem comparação. Mas o homem bom montado em um cavalo vale mais que um homem mau lá em cima montado em um avião. O homem foi feito, foi criado à imagem de Deus, como diz as Escrituras Sagradas. Vamos ler em Gênesis, de 1, 27 a 28, 2 versículos. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus, Ele criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus. Então,
ninguém viu a Deus, mas sabemos, porque Deus enviou o Filho dele, o Deus homem encarnado, na semelhança de nós, da carne. O homem, a imagem de Deus, o homem pensa, o homem tem espírito, raciocina, o animal não. E ao homem e à mulher, Deus criou. E também Deus abençoou, dizendo, é para frutificar e multiplicar-vos. É para encher a terra. Primeiro homem, Adão, foi o primeiro. Segundo, mulher, Eva, criado à imagem de Deus. Mas desobedeceram a Deus, perderam a imagem de Deus e caíram. Entretanto, o resultado disso veio a separação do homem de Deus. Quando o pecado entrou no primeiro casal, em Adão, daí por diante, que levou lá em Romanos 3:23, daí por diante o homem extraviou, ficou separado de Deus. O resultado disso veio a separação do homem para com Deus. E a restauração da imagem se concluiu na morte de Cristo na cruz. Graças a Deus por isso. Que tem uma saída para o homem, sair dessa humilhação, dessa vergonha, dessa separação de Deus, dessa perdição. A morte de Cristo. Mas a finalização desta restauração ocorrerá na primeira ressurreição. Os que vierem crer em Jesus Cristo, pela morte dele na cruz, em que Jesus morreu na cruz em favor do seu povo. Que o povo separou-se de Deus, está separado de Deus. Na queda de Adão e Eva lá no jardim. Então aí veio o apóstolo Paulo escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então quer dizer que todos, quando ele disse todos, é unânime. Ao partir da queda do homem, todo que iria nascer, já o primeiro filho de Adão e Eva, já nasceu em pecado, já nasceu separado de Deus, já nasceu necessitando de um Salvador, já nasceu perdido, porque foi o nosso primeiro nascimento físico na carne, já nasceu. Então eles pecaram, então destituíram, separaram, extraviaram. Agora no 24, sendo justificado, aí pronto, aí vem depois, porque já vinha todos aquele sacrifício que Deus exigia, o povo antigo, simbolizando Cristo, o sacrifício que Cristo ia realizar na cruz, o pé da letra, não foi figura. Jesus sofreu, a equivalente ao inferno, onde todos nós merecemos. E Jesus sofreu sem merecer, e nós merecemos. Aquele que vai para o inferno, porque não creu, mereceu ir. E aquele que vai para o céu, que creu, não mereceu ir. Foi pela misericórdia de Deus. Amém? Então, e pela redenção que há em Cristo Jesus. Agora no Evangelho, segundo João 5:24. Na verdade, vos digo, Jesus dizendo, que quem ouve a minha palavra e crê
naquele, Jesus, eles estão confundidos, mas naquele que me enviou, Jesus dizendo, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse é o evangelho que nós pregamos. Tem a vida eterna, ele disse. Para a quem crer, tem, não é que terá, tem a vida eterna. Falou que eterna é eterna, é para todo sempre. Aí, não entrará em condenação do juízo final. Castigo temporário nós temos aqui. Mas o castigo do inferno, da ira de Deus, nós estamos livres, graças a Deus, a Cristo. Então ele passou da morte espiritual para a vida espiritual eterna. Mas quem dentre os homens revela no seu caráter uma imagem divina? O homem se degenerou terrivelmente e continuou a degenerar. Romanos 13, 10, 20. Como está escrito, não há um justo sequer. Então, para explicar bem, para o povo saber bem, que havia pessoas que falavam, eu sou bom, vou para os céus, mereço os céus, nunca matei ninguém, mas matou Jesus Cristo, Filho de Deus. Nunca roubei, nós podemos falar assim, alguns de nós, não sei todos, mas eu de mim eu sei, alguns também. Nunca matei, nunca briguei, nunca dei um tapa em alguém, nunca dei pancada e nunca tomei, graças a Deus. Procurava o máximo de andar direito, porque foi criado numa família honesta, graças a Deus. Nunca fiquei bêbado, nunca bebemos, nunca fumei, nunca entrou bebida alcoólica na minha aqui. Bem que tentei, por ver os outros, naquele tempo não era jovem, achava bonito as pessoas beber cerveja e fumar, você sabe, mas achava charme aquilo, eu queria, mas foi por Deus, não consegui. Pus o cigarro na boca, afoguei, não senti, provei, insistindo para tomar cerveja. Aquela vez falava cerveja, tinha um nome que tempo que era um nome horrível que falava dela, não sei se o irmão já viu falar, mas falava daquela cerveja. Tentei, não tinha gosto nenhum. Que gosto que vocês acham? Na mesa, quando ia nas quermesses, só Guaraná. Ele falava Guaraná é bebida de mulher. Zombava não. Quero dizer, contando isso, mas era justo, perante Deus não era perdido, ia para o que morresse naquela situação, naquela época ia para o inferno. Mas graças a Deus não aceitei Jesus. Somos pecadores, sou pecador. Aí no 11 ele fala, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, como Deus merece, como as Escrituras exigem, todos nós sabemos. Não há ninguém que entenda. Eu falei, eu entendo as Escrituras, que não tenho dúvida, entendo ela perfeitamente. Não, já diz, não há ninguém que entenda o mistério de Deus. Tem coisa que nós vamos entender lá. E agora? E busque a Deus, ninguém. Então aqui revela a depravação total do homem que se deixa ser guiado sozinho, sem Deus, sem o Espírito Santo. Não procura a Deus e de fato não pode procurar porque está espiritualmente morto. Falando dos que não têm Cristo, falando daqueles que estão nas trevas. E no 12 ele fala assim, ó, todos se extraviaram. Olha, não falou uns, todos nascem extraviados, todos. E juntamente, quando Adão pecou, todos só estavam um casal. Mas no plano de Deus, nos olhos de Deus, no
conhecimento de Deus, da presciência de Deus. Ele viu a humanidade toda, os que passaram, que morreram, os que estão vivos hoje nessa época, e os que vão vir depois na geração futura, até com a vinda de Cristo, até o último dia. Então ele fala, João, todos extraviaram, quando o cabeça, a locomotiva, o cabeça federal, vamos dizer assim, Adão, juntamente, ninguém, mas não tinha nascido aí, ninguém, juntamente, se fizeram inúteis. Então não há quem faça o bem, não há nenhum só. Tira tudo. Nós cristãos, por que vamos? O cristão hoje se pensa, por que vai ter orgulho? Sempre glorificar a Deus, é por causa dele, é por ele. O que nós somos, um pouco que nós somos, é por ele, por causa dele, graças a ele. Então, esta é a condição do homem sem Deus, de todos os homens que estão fora do caminho de Deus sem Cristo, depravado, extraviado, separados, uma perda terrível. Falei hoje lá, se partir deste mundo, no quarto, morrer, não tem mais solução. Falei sábado lá na fila, na lotérica, para um. E a perda terrível de toda a capacidade que o homem pensa que tem, lucidez, tem muita capacidade dessa ciência que vem multiplicando cada vez mais. Há 10 anos atrás, quando fui para Bauru, não tinha celular. Olha o celularzinho que tinha, tijolões. Tive que comprar um para poder comunicar. Olha bem, e você ficava todo cheio daquilo ali, se carregando, né? No bolso, você ligava. Não era uma coisa fantástica naquele tempo? Foi tentando aprender, escrevendo mensagem, com aquela dificuldade, e evoluindo. Era hedônico. E o pastor Antônio tocava tudo que ele aprendeu bem rápido. Nós no serviço pensávamos no torpedo, falava versículo da Bíblia que a gente mandava. É aquela coisa. E eu estava tão também na firma trabalhando, e eu lá em cima, que tinha o plano ilimitado, tudo pedia para me ligar no escritório lá embaixo. Ela que ficava tudo cheio, né? Os outros tudo não tinha crédito. E eu, quando eu andava, tinha um plano ilimitado, pagava assim, sabe? Ligava à vontade. Bom, então a coisa foi mudando. Olha hoje como é que está. Vamos ver o ano que vem, e no outro ano. Quando chegar a 5G, imagina só. Que eu vi hoje, meu parente, o rapaz explicando para mim assim, lá, o marido, que os tratores que trabalham, preparam, é incrível, isso não vi falar ainda, mas é incrível. A pessoa prepara tudo, que ele vai para plantar laranja, não sei como é que é lá, eles não precisam pegar no volante, nada, ele faz certinho. As larguras da rua, riscando tudo preparado. Ar-condicionado, ninguém que trabalha na roça mais, tudo está fácil, a tecnologia aumentando, mas ficando mais incrédulo de Deus, mais incrédulo. Estão fora do caminho de Deus, contém aquela capacidade muito para fazer, inventar as coisas, devia usar essa capacidade nas coisas de Deus, na parte espiritual. E nós cristãos, uma parte está usando, eu estou usufruindo bastante nisso também, nessa parte, para servir a Deus, para estudar, para preparar, fica uma facilidade terrível. Agora no 13, ele fala aqui no 13 aqui, de Romanos, a sua garganta, olha, é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de aspidez está debaixo dos seus lábios.
está dizendo? Uma tumba aberta, com o gesto decomposto, emanando um cheiro de podridão. Ele está falando que a nossa garganta é assim. Ele está falando desse mau hálito que tem na boca, no dente, no gengiva, no estômago, não sei. Ele está falando a parte espiritual, que é muito pior que o físico. A língua, ela trata enganosamente, expressa a astúcia, engano, hipocrisia. Não se pode confiar no homem, nada do que ele diz. Imagina só, antigamente falava no tempo do meu pai e dos meus avós, falava que era um negócio, o contrato era no fio do bigode, quem tinha bigode. Quando eu trabalhava na fazenda, ele pedia a noiva em casamento, foi de hoje para adiante o rato do bigode. Você é homem, lá para frente, vamos lá. Chega de tapiar. Então, eu trabalhando na fazenda, ele chamava, seu Sebastião, eu podia levar você para o Mato Grosso. Que precisa de um de bigode. Imagina só. Então, hoje não pode confiar em bigode, em papel e nem nada. Aí ele fala aqui no 14: cuja boca está cheia de amargura, cheia de maldição, desejar o pior ou machucar alguém, a língua, linguagem de amargura e crítica. Os seus pés estão ligeiros para derramar sangue. O mundo está cheio de assassinato, matança, violência sem fim. 16. E em seus caminhos, a destruição e miséria. Tudo causado pelo pecado. Começou lá no jardim do Éden, com Adão. Ele é culpado. Nós todos somos culpados. Cada um tem responsabilidade por o modo que nós vivemos. E para nós é pior. Para nós é pior, sabe por quê? Porque nós conhecemos. Nós não vamos para o inferno, mas pode ser castigado. Aqui muitos cristãos castigados sofrem nesta vida por tomar uma direção errada sem consultar a Deus, fora do caminho de Deus. 17. E não conhecendo o caminho da paz. Não pode conhecer até que não venha Cristo. Como é que vai conhecer o caminho da paz? Eu sei que é Cristo. 18. Não há temor de Deus diante dos teus olhos. Olha, não há nenhum temor de Deus, porque o homem incrédulo, não crê em Deus. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, ou que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Então, não tem desculpa de ser um bom religioso, ser um homem honesto, não. Está tudo debaixo da condenação, debaixo da lei de Deus, condenado diante de Deus. Em primeiro lugar, para informar o quanto se aplicam aos judeus, que o versículo 10 ao 18, que nós já lemos, assim como os gentios, que afirmavam a ignorância, enquanto que os judeus afirmavam estar isento do julgamento. Começa que ele julga. Um está na ignorância que não sabem, está pecando por ignorância, e outro porque faz parte do reino, tem um privilégio, ou ter judeu, ou ter gentio, mas todos têm necessidade do Salvador.
Pode ser um bom religioso, pode ser uma família boa, honesta, criada bem, e outros mal criados, assassinos, está tudo no mesmo bairro, tudo condenado. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Aí vem o conhecimento do pecado, pelas obras da lei, ele diz. A lei em si mesmo só tinha a intenção de apontar o pecado. A intenção da lei é essa. A lei, ela não salva. A lei, ela mostra. Ela mostra. Mas ela não te corrige, ela te mostra que você está errado. Ela não te dá capacidade, força para você guardar ela. Ela aponta o pecado. Mas de nenhuma maneira ela poderia libertar o homem do pecado. E nem tampouco se estabeleceu para fazer isso. A lei não veio para fazer isso, para nos salvar, ela veio para apontar. Então Deus criou o homem à sua imagem. Isso não significa muito, não. Sim, significa tudo. A vocação do homem, muito porque nisto consiste toda a gloriosa vocação do homem, a saber, refletir a imagem de Deus que está aqui na terra. O tolo não crê em Deus. Vamos ler lá um pouco, Salmo 14, versículo 1. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se cumprido, fazem abomináveis em suas obras. Não há ninguém que busque a Deus. O homem se corrompeu, tem se corrompido. Nécio, o que quer dizer nécio? Um homem, uma pessoa insensata, não sensata, insensata. Pode ser altamente inteligente, mas é nécio, porque não tem a vida espiritual. E segundo os padrões deste mundo, ele pode ser uma pessoa inteligente, mas perante Deus é nécio, insensato, sem juízo. Uma pessoa que queria capacidade de aceitar Jesus, tem conhecimento assim, na parte de ciência, sabe ler bem, sabe falar bem, muito inteligente, poderia usar isso na parte espiritual. Tem muitas pessoas formadas, capacitadas, que poderia ser um grande pregador, um grande servo de Cristo, se aceitasse Jesus para usar nessa parte. Mas eles não se entendem, não interessam por essa parte. Não tem a natureza divina do Espírito Santo. Na realidade, em Eclesiastes capítulo 2,14, diz também, chamado de nécio ou insensato. É um julgamento moral que ele nega a Cristo. Ele vai ser julgado, um dia vai ser julgado. Basta fechar os olhos, a partir deste mundo ele já vai ter conhecimento. Enquanto está aqui nesta vida, está lutando, está vivendo, está divertindo, está pecando, uns está sofrendo, outros está menos. Não é por sofrer, por estar em uma cama, estar acidentado, porque se não tiver Cristo, não vai para o céu. Aquilo não paga pecado. Como uma questão de preocupação humana, como os bens materiais ou materiais. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Zero, nada. O homem caído em seus pecados não busca ativamente a Deus. Busca pelo modo errado. Busca através de religião. Busca através outras coisas, buscando a Deus. Fala se Deus quiser, Deus é bom, Deus é grande, eu tenho Deus, eu também tenho a minha religião. Não, religião não salva ninguém. Não, e não há muitos na terra que vivam para Deus, é a minoria. A minoria. Por exemplo, se tiver aí, umas 3.000 pessoas, tudo
servindo a Deus, entre aspas. Tiver 2 ou 3 no meio, esses 3 aí no meio, Jesus está no meio deles, ele não está no meio da multidão. Se a multidão estiver afinada com Jesus, servindo a Jesus, uma vida santificada, uma vida com renúncia, com aquele propósito, tem muitos nessas condições, servindo a Deus. Ele que quem sabe, mas se tiver enquadrado na doutrina que os apóstolos deixou de acordo com as escrituras que está escrito, mas se está só na base de louvar a Deus, de glorificar a Deus, mas glorificando o homem, buscando glória para si próprio, Deus não está no meio, está longe de Deus. Pelo menos em comparação com a totalidade da população, na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Eu vou parar aqui que está repetindo. Lá o apóstolo Paulo repetiu o que o salmista disse. Lá foi dito primeiro, que não existe homem que busque a Deus. Então o homem, ultimamente, fazendo grandes progressos, fazendo muitas coisas, beneficiando o mundo, a sociedade, cada um beneficiando a si próprio, e beneficia os outros. Quanto mais inventa, quanto mais progride na ciência, vai ficando para a humanidade, para nós também vivermos nesta vida, mas por causa disso vai afastando mais de Deus. O povo hoje, para servir a Deus, para ouvir pregação, não precisa nem sair de casa. Fica ouvindo hino, fica escutando em casa, a mulher ouve pregação o dia todo. É hino, é a coisa mais linda. Mas nunca deve deixar de ir nos cultos por causa disso. Aí eu sirvo a Deus em casa. Já vi alguém dizer isso. Não é membro da igreja, é visitante, que vinha, não vem mais. Falou, eu não sirvo na minha casa, eu acompanho nas pregações, live. Não. Jesus, ele deixou a igreja dele aqui na terra. Pedras vivas, não é? Agora, quando não tem o dia de culto, aproveita essa facilidade, essa tecnologia, mas não deixa a tecnologia tomar o nosso tempo que pertencemos a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos estar aqui no próximo culto. Vamos louvar a Deus para o hino. A única coisa que a ciência não conseguiu vencer aqui não é a morte. Ah, isso mesmo, bem lembrado. A ciência evoluiu muito, mas essa coisa não conseguiu vencer é a morte e não vai vencer. Chegou o dia, vai mesmo, né? Isso aí. Se Deus não haver pensa assim, é o médico, tal, porque Deus, eu falei, eu vou esperar. Enquanto Deus não permitir, você pode ter um acidente, ser espedaçado aí. Pode. Mas morreu porque Deus permitiu. A vida é Deus que dá, é Ele tira. Pode vir, irmão, estou levantando. Então é isso. 15. Estão querendo, os planejadores escrevendo, estão congelando as pessoas vivas, para se congelar naqueles 100 anos. Como é que é, irmão Paulo? Estão, uns loucos lá que estão fazendo, estão fazendo estudo para congelar a pessoa. Eu já vi falar isso também. Congelar vivo, né? Aí para descongelar daqui 50 anos, 100 anos. Você imagina. Quem quiser escrever. E no 15.
Amém.